nos para hoje pode ter qualquer coisa. Gabriel, consegue empurrar um pouco para a gente? Gabriel, para candidato. Isso, perfeito. Obrigado. Estão, pessoal? Perfeito. Muito boa noite a todos. Meu nome é Henrico Mestre. Essa aqui. Meu nome é Vitória Goulart. Nós somos representantes discentes aqui da Universidade Federal do Paraná, representando juntamente o Núcleo de Estudos em Direito Eleitoral, NEDEL, e o Centro Acadêmico Simas, representante dos discentes da graduação em Direito aqui da Universidade Federal do Paraná. E hoje nós estamos iniciando uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Curitiba para as eleições do ano de 2024. E hoje nós temos a honra e o prazer de contar com a candidata Andrea Caldas, da Federação Pessoal Rede. Agradeço muito a presença da candidata. A dinâmica da sabatina contará com 3 perguntas pré-determinadas de uma sequência de perguntas, de uma quantidade de perguntas que os candidatos já têm consciência, que serão sorteadas aleatoriamente desta caixa transparente que vocês podem observar aqui. Em sequência, nós faremos uma pergunta acerca do plano de governo da candidata e, por fim, nós abriremos para as perguntas que os espectadores podem realizar através do link que será enviado no chat posteriormente será enviado no chat desta nossa live. As perguntas serão sorteadas e filtradas por nós, mediadores, Henrico e Vitória, antes de nós realizarmos a candidata. Com isso, nós daremos início agora às perguntas. Primeira pergunta. Excelente. A falta de professores e o aumento do número de alunos por turma, que contraria o Plano Municipal de Educação de 2015 a 2025, são problemas frequentemente associados às últimas gestões da cidade. O que a candidata pretende alterar para alcançar os objetivos do plano? E, além disso, quais novas propostas a senhora apresenta para a extensão e aprimoramento do PME? Quanto tempo eu tenho? Nossa, vou falar a vida inteira, então. Queria agradecer muito o convite. Acho muito importante essa iniciativa que vocês estão tomando de entrevistar os candidatos e as candidatas. De fato, esse papel que a universidade deve cumprir, né, de estabelecer esse diálogo sobre uma questão que é super importante, que são as eleições e são as relações políticas que vão definir como serão, né, os próximos anos da gestão pública aqui municipal. Então, esse é um tema muito caro para mim. Eu sou professora há mais de 30 anos, há 36 exatamente, há 30 anos aqui na universidade, no setor da educação, trabalho com a formação de professores. Antes disso, eu comecei a minha trajetória profissional na Rede Municipal de Educação de Curitiba, tive também um tempo, fui da rede estadual e aí vim para a universidade, trabalho com políticas educacionais para os cursos de licenciatura. E aí acompanho muito de perto as condições de trabalho dos professores e professoras da rede pública e da rede privada, mas especialmente da rede pública, que é onde é o nosso campo de estágio. Com relação à questão do Plano Municipal de Educação, eu inclusive participei da elaboração. Ele foi objeto de uma construção bastante coletiva, como se determina nacionalmente, né? Tanto o Plano Nacional de Educação quanto o estadual, quanto municipal, devem passar por conferências para que sejam, então, aprovados depois pelo legislativo e sancionado pelo executivo, ou seja, pela prefeitura, e ele deve pautar a ação dos 10 anos. A ideia do Plano Municipal de Educação, assim como do estadual e do nacional, é que ele seja para além dos governos, ou seja, ele é a ideia de um pacto nacional. Esse plano, do qual vocês fazem referência, ele foi sancionado em 2015, portanto, ele termina agora em 2025. Infelizmente, tal como no plano nacional quanto no estadual, a gente sabe que muitas das metas que estavam lá colocadas, que são os objetivos, né, que devem não só para a rede municipal, mas para toda a cidade de Curitiba, mas especialmente para a rede municipal de ensino, não foram cumpridos. Um deles, por exemplo, é a questão de zerar a fila das creches. Isso já estava estabelecido desde 2015, que o poder público deveria ofertar vagas para as crianças de 0 a 5 anos na educação infantil.
Isso não está acontecendo, a imprensa tem noticiado um déficit de em torno de 10 mil vagas de creche. Então, a primeira questão, a gente assumindo o ano que vem, necessariamente nós temos que convocar uma conferência de educação para avaliar esse plano e rediscutir um novo plano. E aí, obviamente, a gente tem esse compromisso de fazê-lo de forma mais democrática, mas é preciso, né, não dá para a gente se eximir de cumprir o que já está lá estabelecido nesse plano, e uma dessas questões é a valorização dos profissionais da educação, é a questão das vagas em creches. Muito bem. Muito obrigado, candidata. Agora a gente segue para a segunda pergunta. A segunda pergunta também referente à educação pública. A educação pública fundamental e média brasileira não é bem avaliada. Essa realidade é bem conhecida pela população no geral. No entanto, não se costuma ver tantos projetos e ações que busquem mudar efetivamente essa realidade. Como a candidata, caso eleita, pretende inovar a transformação em educação municipal de Curitiba? Possui alguma ambição especial nessa área, algum projeto diferente das outras propostas? A gente tem um plano de governo para as várias áreas, mas o fato de eu ser da área da educação faz com que eu tenha todo um carinho especial por essa educação. Quer dizer que nós vamos tratar só da questão da educação, mas sim, ela é uma questão muito central no nosso plano de governo. Veja, a rede municipal de Curitiba, ela tem profissionais muito qualificados. Ela tem escolas estruturadas. Como eu falei, eu acompanho há muito tempo, eu fui professora da rede municipal. O que está acontecendo no atual momento? Nós temos uma defasagem de concursos, então, muitos concursos deixaram de ser feitos, agora começam a ser chamados os professores. Mas além dessa defasagem, né, de concursos, nós tivemos por 10 anos uma coisa chamada pacotaço, que foi um congelamento dos salários e da carreira dos servidores municipais, incluindo aí os da educação. Isso fez com que houvesse um desestímulo nessa carreira. A Curitiba é a 6ª cidade mais rica do país, é a cidade que tem o maior orçamento do estado, e, no entanto, nós temos cidades aqui da região metropolitana que têm carreiras mais atrativas e salários mais atrativos. Então, o que acontece? Que nós estamos perdendo os profissionais da educação para esses outros municípios. Então, muitas vezes até é chamado no concurso, mas a pessoa vê, ela não tem atratividade na carreira, o salário não é tão bom, então eu vou sair, vou fazer concurso em outro lugar. Isso está fazendo com que a gente tenha uma defasagem constante do número de profissionais da educação. Se a gente não tem profissional da educação, pode comprar o melhor equipamento, melhor plataforma, como está agora em moda, né? Gastar muito dinheiro com plataformas, tecnologia, mas se não tiver um professor bem qualificado, com boas condições de trabalho, isso não acontece. Então, nosso plano é investir fortemente no profissional da educação, fazendo concurso, valorizando. Eu não poderia agir de outra forma, considerando que eu sou professora da universidade e a gente reivindica melhores condições de trabalho. E ainda assim, os professores da educação básica têm condições muito aquém do que nós temos aqui na universidade. Então, por exemplo, está previsto que eles tenham 1/3 de hora atividade, que é o que a gente tem aqui na universidade, na dedicação exclusiva. Isso muitas vezes não é cumprido, por quê? Porque falta profissional. Se falta profissional na escola, aí os professores estão sobrecarregados e estão adoecendo. Então, o nosso centro vai ser esse. Eu estou cuidando para não me alongar, embora o assunto seja fascinante, mas assim, então, para abreviar um pouco, além do investimento nos profissionais da educação, além da garantia de que a gente vai resolver o problema da fila das creches, e tem que resolver nesses 4 anos, porque isso é, inclusive, uma determinação do STF, uma determinação constitucional, portanto, nós precisamos ter uma política voltada para as áreas de maior vulnerabilidade. E aí a escola de tempo integral, não só como contraturno ou reforço, mas uma escola que proporcione acesso a atividades culturais, aprofundamento do conteúdo, é uma das estratégias. Poderia falar muitas coisas, mas para não tomar muito tempo, vou encerrar por aqui. Vamos para a terceira pergunta. Além da violência no centro da cidade, outro lugar que tem se mostrado bastante complicado é o transporte público. Furtos constantes e até assassinatos têm preocupado e aterrorizado a população de Curitiba. O que a senhora pretende fazer para trazer mais segurança à população no transporte público?
Então, aí temos dois problemas, né? Temos o problema do transporte público, que tem toda uma lógica interessante, inteligente da interligação, ele é referência para muitas cidades, mas hoje é uma das tarifas mais caras do país e a gente está com o ônibus, as pessoas estão deixando de usar o ônibus porque a tarifa é muito cara. Então, a gente tem como nossa plataforma a implantação do passe livre estudantil e a progressiva implantação da tarifa zero, inclusive contando com o subsídio do governo estadual e do governo federal, conforme um projeto que já está tramitando no Congresso Nacional, que é um projeto, inclusive, de autoria da Luísa Erundina, do nosso partido, o PSOL. Então, essa é uma questão, nós temos que fazer as pessoas voltarem a usar o transporte coletivo, isso resolve uma série de problemas do meio ambiente, do trânsito. Eu mesmo demorei um tempão para chegar aqui, porque o trânsito em Curitiba está impossível, né? Está todo mundo usando o carro ou os aplicativos, porque o transporte coletivo acaba sendo muito caro. E além de ser caro, essa é outra questão, ou ele está super lotado, né? E aí você fica com medo de ser assaltado, de ser assediado, ou ele está super vazio, né? Então, não tem uma lógica, não tem uma organização inteligente. Nós vamos ter a licitação do transporte coletivo no ano que vem. É preciso que a gente faça um novo modelo de licitação, estabelecendo, inclusive, essa qualidade, a obrigação das empresas garantir essa qualidade e também garantir a segurança dos usuários, né? No caso da segurança em geral, nós temos falado muito que é importante, sim, investir em câmeras e equipamentos, como alguns outros candidatos estão falando, mas ali também é um lugar que a gente precisa de investimento em pessoal. Hoje a Guarda Municipal também está sobrecarregada, tem um déficit do número de guardas, de agentes, é preciso fazer concursos para completar esse quadro, porque tendo menos policiais, eles ficam sobrecarregados. O que está acontecendo é que eles estão dobrando a jornada, e aí tem um estresse, que é decorrente do trabalho, um trabalho que exige muita atenção, que envolve uma atenção emocional. Então, nós temos aí uma proposta de dialogar com a Guarda Municipal para garantir essa reposição do efetivo, que, inclusive, isso é determinado pelo Estatuto da Polícia, o quanto deveria ser o número de policiais que deveríamos ter, e nós estamos abaixo disso, e garantir condições de trabalho. A gente entende que, sim, podemos combinar câmeras de segurança, né, equipamentos para melhorar essa questão da segurança, mas é preciso também garantir que esse policial da Guarda Municipal, que está ali mais próximo da população, inclusive garantindo condição de trabalho, salário adequado e formação, para que ele possa fazer uma abordagem especialmente preventiva. Nós acreditamos na segurança como um direito social fundamental e, portanto, atuando na prevenção, e a repressão tem que ser a exceção. Muito obrigado, candidata. Agora nós seguimos para falar um pouco do plano de governo da candidata. Caso a senhora pudesse escolher um ponto central, qual ponto do seu plano de governo a senhora escolheria para dizer que se enquadra como o escopo da campanha da candidata? Olha, primeiro, o programa foi construído coletivamente, ouvindo quem estuda e quem trabalha. Esse, para nós, é um pressuposto não só da elaboração do programa, mas da gestão, do que a gente acredita. Eu fui gestora aqui na universidade por 10 anos e foi assim que eu atuei. Eu acredito, de fato, na gestão coletiva, no diálogo. E aí, por isso, nós queremos construir a gestão da prefeitura dessa forma, sempre ouvindo. Há uma série de questões em Curitiba que poderiam ser resolvidas ouvindo especialistas. Então, uma cidade que se diz inteligente, na verdade, tem ouvido muito pouco as pessoas que pesquisam e atuam nessa área. Então, isso é o central. Ouvir, dialogar, consultar os especialistas, né? A população vai ser ouvida no sentido de apontar quais são os problemas, mas são os especialistas que vão dizer qual é a solução. Esse é o papel dos especialistas. E entre esses especialistas são aqueles que compõem o corpo dos funcionários públicos da prefeitura, e nós vamos valorizá-los. Se a gente não valoriza esses funcionários, se eles não estiverem sendo em condições de trabalho favoráveis, não tem como ofertar um serviço público de qualidade. O mote do nosso plano de governo é Curitiba para quem vive a cidade. Nós acreditamos que os serviços públicos eles têm que ser tomados como universais, que é o que preconiza a nossa Constituição.
Ou seja, a escola pública é para todo mundo, a creche é para todo mundo, o posto de saúde é para todo mundo. Nós queremos que as pessoas voltem a usar o transporte público. Então, acessar o serviço público. A prefeitura não está fazendo um favor para quem não pode pagar ofertando seu serviço público. O serviço é para todos, independente da renda. E essa é a nossa ideia. Nós queremos uma escola, uma creche, os parques sejam usados por todas as pessoas, para que a gente, de fato, tenha uma convivência comunitária. Então, eu diria que sim, nós temos como método o diálogo, a construção com quem pensa, executa as áreas temáticas, e como objetivo a gente levar os melhores serviços públicos para toda a população. E é possível. Uma cidade, a sexta cidade mais rica do país, a cidade que tem um orçamento de 14 bilhões, pode. Cada uma dessas metas que a gente tem colocado, a gente tem definido, dizendo, olha, tem orçamento para isso, essa aqui vai ser progressiva. Então, a gente acredita e a gente quer convidar as pessoas para conhecer as nossas propostas e reencantar as pessoas com essa possibilidade da política não ser sempre o mais do mesmo, mas que ela pode gerar soluções de fato inteligentes, que às vezes são mais simples do que a gente imagina, se a gente ouvir quem conhece, quem estuda e quem atua nas áreas. Muito obrigado, candidata. Agora nós passaremos para as perguntas propostas pelo público que está nos assistindo, nos acompanhando. Podemos começar. Uma primeira pergunta muito interessante que os nossos espectadores trouxeram foi a questão do trânsito de Curitiba. Caso eleita, qual que é a proposta da candidata para solucionar esse trânsito de Curitiba que está cada vez mais engarrafado na nossa cidade? Bom, como eu falei, a primeira questão é atuar no transporte coletivo. As grandes cidades investiram nessa fórmula, né? É claro que as pessoas têm todo o direito de usar o transporte individual, mas a gente não vai resolver o problema de uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes, quase 4 se a gente contar, 4 milhões, se a gente contar a grande Curitiba, né? E é preciso que a gente pense Curitiba interligada com a região metropolitana. Tem muita gente que trabalha aqui, que mora lá e vice-versa. Então, a gente tem que pensar soluções pensando nessa grande metrópole, e a gente entende que o transporte coletivo é o caminho. Porque se mais pessoas usarem o ônibus, necessariamente vão deixar de usar os seus veículos ou vão usá-los para o lazer, eventualmente no final de semana, os próprios aplicativos, os táxis, etc. Então, para isso, a redução da tarifa, a melhoria, mais ônibus circulando. Tem muita gente que fala vamos voltar a Domingueira, nós vamos voltar a Domingueira, mas não adianta voltar a Domingueira se não tiver ônibus. Eu sou usuária de ônibus, eu uso ônibus e uso táxi, uso aplicativos, não tenho carro. E é impressionante, domingo é impossível você usar ônibus, porque ele não existe, né? Então, não adianta só baixar a tarifa e não ter ônibus. Tem que ter ônibus, a gente tem que pensar, usar a inteligência para dizer onde precisa ter mais ônibus. Às vezes você vê ônibus rodando vazio, né? Então, temos que pensar em substituir nessas áreas onde tem menos população, ônibus menores, enfim, é uma série de possibilidades que a gente vai poder fazer isso exatamente na licitação do novo transporte coletivo. Além disso, a gente acredita, sim, que é importante a gente fazer algumas obras viárias, mas não precisa ser obras megalômanas. Primeiro, nós temos que fazer funcionar o que já existe. Eu acho que nós temos um bom sistema de transporte coletivo, nós temos que fazer ele funcionar. Eventualmente, em algumas áreas, elevados, estudando aí, né, os VLTs, mas eu quero acreditar, assim, que a gente primeiro tem que fazer o feijão com arroz, a gente primeiro resolver e dar funcionalidade, inclusive testar isso. Se a gente reduzindo a tarifa, a gente está se comprometendo com o passe livre estudantil universal, não é só para pobre, não, é para todo mundo que é estudante. O fato de ser estudante significa que a sociedade vai financiar o seu estudo, né? Então, seja da pública, seja da privada, seja da educação superior, isso já vai diminuir um pouco o fluxo de carros, né? Vai ter. E aí, progressivamente, a gente pensando na tarifa zero, e a gente vai vendo, é preciso fazer novas ruas, tudo isso tem que ser planejado, né? Eu acredito nesse caminho, que é o caminho, às vezes, mais simples, é o caminho menos das obras faraônicas, do botar mais uma plaquinha, mais uma inauguração e fazer funcionar o que nós já temos. Muito obrigado. A próxima pergunta. Fica à vontade.
estamos vendo recentemente a qualidade do ar da cidade se deteriorando devido às queimadas ao aquecimento global. Como será a gestão da candidata no que se refere à política ambiental e à melhoria da qualidade ambiental da cidade? Então, a gente tem que entender que essa questão da emergência climática, infelizmente, veio para ficar. A gente até já teve em Curitiba tem aí uma trajetória de boas soluções, né? Os parques, por exemplo, são um exemplo disso. Há muito tempo lá atrás, já o parque é pensado, né, como uma área de preservação ambiental, mas vários especialistas têm dito que as soluções que nós tivemos até aqui não funcionam mais para a dimensão do problema que nós estamos enfrentando. A emergência climática é uma situação, é uma realidade internacional, não é só uma questão de Curitiba. A gente vai ter essas mudanças, pelo menos enquanto, né, a gente não resolver esse problema aí, que é um problema estrutural que afeta o meio ambiente, essa forma de produção, né, as queimadas, o desmatamento. Então, a gente não vai resolver em Curitiba esse problema que é mais global. O que nós podemos fazer é nos antecipar essas emergências climáticas, entendendo, sim, que vamos ter momentos de muita estiagem, nós vamos ter momentos de excesso de chuvas. Nós fizemos um processo, apesar de Curitiba ter todo esse imaginário, e até ter mesmo, isso é efetivo, um histórico de uma cidade verde, ter muitos parques, nós, ao mesmo tempo, a urbanização da cidade fez com que essa cidade fosse toda lajeada, asfaltada. Então, nós precisamos fazer um movimento oposto. Os especialistas da área têm falado, nós temos que quebrar o concreto, que são, né, ampliar os parques, fazer os parques lineares, principalmente ao lado dos rios, fazer esse desassoreamento, fazer ações preventivas para essas inundações. A gente não pode contar com acaso. E, inclusive, se apoiar aqui nos estudos da universidade, os estudos meteorológicos de previsão para essa questão. Há uma série de alternativas já possíveis de fazer, de a gente trabalhar com energias renováveis, a gente trabalhar, por exemplo, já existem hortas, mas ampliar essas hortas, trabalhar com compostagem, incentivar as pessoas, né, a voltar a ter horta, a fazer seus jardins, a fazer isso nas cidades, não só nos parques. É preciso que essa cidade toda se torne mais verde, e a gente, inclusive, defende a implantação do IPTU verde, né, valorizando aqueles que trabalharem nessa perspectiva de ter jardim, de ter horta, de plantar árvores. Portanto, o contrário do que a atual gestão vem fazendo, que é de cortar árvores, que é um absurdo, né? A gente está todo mundo avisando que nós estamos com um problema de emergência climática, de desertificação do planeta, e aí você tem uma gestão que corta árvores. Muito obrigado, candidato. A nossa próxima pergunta aqui dos nossos espectadores é em relação à região metropolitana. Enquanto o UFPR, Universidade Federal do Paraná, a universidade tem sido um polo de produção científica e de interesse dos estudantes, não só de Curitiba, mas da região metropolitana e do Paraná e até mesmo do Brasil. Um dos questionamentos é acerca do fato de que a UFPR tem muitos estudantes que moram na região metropolitana. Qual a proposta da candidata, ou melhor, a candidata tem alguma proposta em relação ao próprio relacionamento da Prefeitura de Curitiba, caso eleita, com as outras prefeituras dos municípios que rodeiam a nossa cidade? Sim, né? Como eu falei, não dá para pensar Curitiba sem pensar essa grande região metropolitana. Eu estive aqui, inclusive, acompanhando recentemente, aqui na universidade mesmo, o observatório, né, das metrópoles, trabalhando, inclusive, que trabalho aqui com várias pessoas da geografia, de outros cursos, mostrando isso, né? Não dá mais para a gente pensar na cidade isolada, é uma ilusão. Por quê? Porque os problemas são problemas combinados das metrópoles. A gente tem uma secretaria no governo do estado, chama Secretaria das Cidades, que deveria cuidar disso. Inclusive, essa secretaria era ocupada até muito recentemente pelo vice-prefeito atual, e que é também candidato a prefeito agora. Essa é a secretaria que tinha que se ocupar dessas questões, né? E especialmente dessa questão da metropolitanização.
Independente disso, Curitiba, exatamente pela sua centralidade, não pode ficar sentado esperando que o governo faça o que ele deveria fazer. Então, Curitiba tem sim esse papel de liderança, de dialogar. A gente tem conversado, inclusive, com candidatos dos outros municípios da região metropolitana para pensar em ações comuns, né? E entre elas, com certeza, tem a ver com a questão dos serviços, tem a ver com essa questão também do estudante, né? Então, a gente está falando em implantar o passe livre estudantil aqui em Curitiba, a gente precisa combinar isso com os municípios da região metropolitana, alguns, inclusive, já têm a redução da tarifa. Então, acho que isso é uma questão de Curitiba liderar esse processo, mas vai ter que contar com o apoio do governo do estado, e aí liderar esse consórcio metropolitano para dizer, olha, o governo do estado tem que vir também fazer sua parte de apoiar essas ações. Tem outras ações também que envolvem a questão da metrópole, a questão da saúde, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, com a ideia do georreferenciamento, daquela coisa de pega o endereço e você vai ser atendido no posto de saúde. Mas exatamente, tem gente que trabalha aqui, aí ele vai pegar o endereço lá de onde ele trabalha. Então, não dá para a gente planejar Curitiba sem considerar essa relação com a metrópole. E aí é uma relação mesmo de parceria e solidariedade. Os municípios com menos recursos nós temos que apoiar, os outros que são maiores, criar fundos metropolitanos para pensar essas políticas. Eu acho que todo mundo sai ganhando, os outros municípios, mas especialmente a população, né? Porque a população não tem cercas, né? Então, sim, é fundamental que a gente construa essa parceria. A gente recebeu mais algumas perguntas, não sei se há problema fazer mais uma para a senhora. Aqui. Quais são as suas propostas para incentivar a geração de emprego e renda nas comunidades mais vulneráveis de Curitiba? Então, nós temos também uma série de propostas aqui no nosso plano de governo, né? E aí está muito centrado na questão do micro e médio empreendedor. A gente entende que isso que a prefeitura pode fazer, digamos, os grandes empresários, depende muito mais de um apoio do governo do estado, da própria União, né? Então, a questão, por exemplo, das indústrias, isso sai um pouco do escopo da prefeitura, e o escopo da prefeitura deve ser voltado a esse micro e médio empresário. Mas, além disso, nós temos algumas linhas do nosso programa que falam do incentivo à economia criativa. A ideia é da gente fazer essa revitalização aqui do centro, né? Que nós estamos aqui no centro e como ele está depauperado. E aí resgatar algumas ideias. Veja, não estamos inventando a roda. Tudo isso que eu estou falando, não sou eu que pensei sozinha. A gente construiu isso com as pessoas que pensam, estudam e que vivem. A revitalização desse centro, transformando ele num corredor cultural. Então, incentivar que aqui a gente coloque aí com o incentivo do próprio PTU, que a gente tenha cafés, teatros, bares, inclusive isso resolve o problema que muitas vezes reclamam, mas tem bar ali no tal lugar, daí faz barulho. Então, vamos usar essa região central, vocês estudam aqui, eu trabalho aqui, a gente sabe o quanto é mais seguro quando a gente sai daqui 10 horas da noite e as coisas estão abertas, e quanto é assustador quando a gente anda na cidade. Eu já morei aqui nessa região central no final de semana, né? A gente tem muito medo de andar quando ela está. Então, reocupar esse centro, incentivar a economia criativa. Nós temos também uma linha incentivando, fazendo uma ação afirmativa para a questão de gênero, a questão de raça também. Então, tem várias linhas do nosso programa nesse sentido de estabelecer essa incentivo do micro e do médio empresário e da economia criativa. Fazer mais uma pergunta. Candidata, em relação à Universidade Federal do Paraná, a candidata é uma professora aqui da universidade, os estudantes gostariam de saber se existe alguma proposta, caso a candidata seja eleita, de integração e de comunicação, até mesmo diálogo, entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e trabalhos realizados pela Universidade Federal do Paraná. Fique à vontade. Com certeza, muita coisa, é absolutamente necessário. Eu sou da área de educação. A gente, muitas vezes, como professor, acaba tendo que fazer isso sozinho, por exemplo, a parceria para os estágios. A gente acha que isso é uma ação que tem que ser uma política de mão dupla e uma política institucional. Interessa para a universidade que a gente tenha os nossos estágios, e interessa para a gestão municipal, ou deveria interessar, que os nossos estudantes tenham a prefeitura como seu campo de estágio. Então, estabelecer essa parceria para
Como, por exemplo, nós temos um projeto que é o PIBID na área de educação, que você tem assim, uma bolsa para o estudante e também uma bolsa para aquela pessoa que está lá orientando o estágio no campo. E aí a gente estabelece uma parceria mais institucional. Então, a gente pensar as várias formas, veja, deixando muito claro, não é mão de obra barata, tá? É estágio formativo. Nós não vamos substituir o profissional da educação por estagiário, nós entendemos que aí são coisas diferentes. A própria parceria com os especialistas, quer dizer, a gente acredita na gestão a partir dos conselhos de saúde, de educação, de assistência, e para isso a gente vai incorporar os especialistas. Eu fui do Conselho Municipal de Educação, na época, representando a universidade, e é isso que a gente quer fazer. Então, a gente tem lá no Conselho de Transporte, no Conselho de Segurança, pessoas também da universidade, das universidades, né, não só da Federal, para poder pensar junto as soluções, para que as nossas pesquisas aqui, de fato, repercutam nas políticas públicas. Né? Não faz sentido a gente ter a cidade universitária com muita universidade e a gente não usar as pesquisas que sejam feitas. Então, até incentivar as pesquisas voltadas, né? Incentivar os nossos pesquisadores a pesquisar na cidade, como eles já fazem, mas que isso, de fato, impacte em políticas concretas. E tem uma especificamente muito, muito concreta, que é a questão das creches. Há uma demanda dentro da universidade para que a gente tenha a creche, né? As mães e pais estudantes têm essa demanda. O que acontece? Nós não podemos, dentro da universidade, criar uma creche porque nós não temos autorização para fazer concursos para a educação infantil, certo? Nós não podemos fazer concurso para a educação infantil. Ao mesmo tempo, a prefeitura precisa atender essa creche, e muitas vezes ela não tem espaço. Então, também é uma combinação de fazer uma parceria, como, por exemplo, funciona o Hospital do Trabalhador, fazer uma parceria para a gente ter creches nos espaços possíveis da universidade, com a contratação desses profissionais para atender não só o pessoal da universidade, mas também o público, por parte da prefeitura. A ideia do hospital público infantil, que também é uma demanda que está aqui dentro da universidade e pode ser parceria. Então, eu penso 1000 possibilidades da gente fazer essa parceria entre a gestão municipal e a universidade. Candidata, seguindo nessa mesma questão de interação entre a Prefeitura e a Universidade Federal do Paraná, a gente tem a questão da saúde pública e do fato de nós termos aqui na UFPR o HC, o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, ele é associado à Universidade Federal, não é diretamente de competência da Prefeitura Municipal, mas os estudantes gostariam de saber se existe alguma proposta de integração entre o sistema, entre a própria atuação do SUS, né, no âmbito municipal, com o Hospital das Clínicas. Então, nós temos, né, ainda que o Hospital das Clínicas tenha uma definição de ser um hospital-escola, então não é tudo que ele vai atender, né? O próprio estágio hoje na atenção básica do Hospital de Clínicas é feito nas unidades básicas de saúde, então essa parceria já existe. Mas como eu citei, por exemplo, a questão do hospital infantil, do pronto-socorro infantil, é uma demanda que tem aqui para a formação dos médicos e médicas, e é também uma necessidade para a prefeitura, para a cidade de Curitiba. Então, isso é uma parceria que nós podemos estabelecer com a universidade e fazer esse hospital. Como é um pouco, volto a falar, como é um modelo do Hospital do Trabalhador. Então, um bom modelo dessa relação governo federal, governo estadual e municipal. Uma outra questão é que havia a UPA da Matriz aqui, que funcionava ali perto do HC, ela foi fechada. No nosso plano de governo, nós nos comprometemos a reabrir a UPA da Matriz na região central. Então, também será um espaço onde podemos contar com a integração aí da Universidade Federal e ser mais um espaço de campo de estágio. Obrigado. Quer fazer? Acho que eu estou respondendo muito rápido as perguntas, vocês estão fazendo muitas perguntas. Mas os estudantes estão bem engajados aqui também, eles têm perguntas sobre variados temas. Um problema que está bem recente aqui no centro da cidade, né,
está crescendo a cada dia mais, a gente queria perguntar, em relação aos moradores de rua, qual o plano para diminuir e reformular a vida dessas pessoas? Então, é um plano complexo, necessário e importante. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da área da assistência social, inclusive funcionários que atuam na prefeitura, que, de novo, parece que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas não é, que a prefeitura está fazendo sempre a mesma coisa em todas as áreas. Tem um déficit de funcionários, falta concurso, eles estão substituindo concursados, isso não só na assistência social, mas na educação, na saúde, por terceirizados. O terceirizado, ele tem um contrato de curta duração, portanto, ele não estabelece um vínculo de longa duração. No caso da assistência social, que cuida não só da população em situação de rua, mas de todas aquelas pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, situação de violência, os idosos, né, deficientes, né, tem os CRAS, os CREAS. O que você precisa? Você precisa ter um funcionário concursado, qualificado. A assistência social tem que ser feita por quem tem formação na área, seja na área do serviço social, seja os psicólogos, seja os educadores sociais. Não pode ser qualquer pessoa, porque há que se separar aqui a diferença entre a assistência social, que é uma área científica, e caridade. A caridade é super importante, pode ser feita pelas pessoas, deve ser feita pelas ONGs, pelas instituições religiosas, mas o que a prefeitura tem que atender, o que o serviço público tem que atender, é um serviço público de qualidade com profissionais qualificados. Para isso, a gente precisa revitalizar, reestruturar esse quadro de funcionários concursados. Está na nossa proposta a gente criar a Secretaria de Assistência Social com dotação orçamentária. Hoje a FAS está sobrecarregada, porque ela incorporou a função de secretarias que foram extintas, como a Secretaria da Mulher, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria dos Direitos Humanos. Então, tudo vai para a FAS. E aí é uma coisa, né, muita coisa para dar conta com poucos funcionários. No caso específico da população em situação de rua, sim, ela aumentou, principalmente pós-pandemia. A gente tem um levantamento assim muito preliminar, mostrando, e acho que quem olha, né, anda pela rua sabe disso, aumentou o número de mulheres, de jovens, mas nós temos uma infinidade de situações dessa população em situação de rua. Tem aquele que está lá porque tem dependência no álcool, na droga. Tem aquele que está lá por miséria, porque não tem onde morar. Tem aquele que é porque foi expulso de casa, especialmente a população LGBT. Então, tem uma série de situações. Só que tudo isso, como é que a gente sabe disso? Porque quem trabalha, né, com assistência social, os funcionários da FAS nos relatam, porque as ONGs que trabalham com isso nos relatam, mas faz mais de 10 anos que nós não temos um diagnóstico social dessa situação. Então, essa é a primeira questão. Nós temos que fazer um mapeamento, um diagnóstico, um trabalho loco, dizendo quem são essas pessoas, como é que elas se qualificam. E aí, para cada uma dessas situações, é uma solução específica. Todas elas implicam tentar reconstruir os vínculos dessas pessoas que foram perdendo, inclusive, suas habilidades sociais por uma série de razões. E, para isso, eu preciso ter um trabalho constante e perseverante. Aquele funcionário da fase, que a gente, na nossa gestão, vai ser o funcionário da Secretaria de Assistência Social, ele vai lá todo dia, ele vai conversar com a pessoa, ele vai tentar convencer a pessoa a sair daquele lugar, ele vai levá-lo, né, para as casas de passagem da fase, ele vai, né, convencer. Se a pessoa não aceitar no primeiro momento, ele vai insistir, vai oferecer outros serviços, né? Serviços de rua, inclusive. Muita gente fala, mas como vocês vão servir médico na rua, ou dentista? Sim, não é para a pessoa, mas daí a pessoa não vai querer mais sair da rua. Não, ela vai precisar reconstruir esses vínculos, ela precisa acreditar que é possível sair daquela vida, porque tem gente lá que está há mais de 5 anos, está há mais de 10 anos, então é muito difícil. Você imagina, né, falando com vocês, assim, às vezes você fica com exaustão emocional. Quem já teve depressão sabe como é que é isso, né? Você passa um dia, você não quer levantar, no outro dia você não quer levantar, no terceiro dia você não quer tomar banho, no quarto dia, isso vai ficando. Então, não é simplesmente alguém chegar, eu estou falando de situações levezinhas, exaustão emocional. Levanta, sai daí. Então, você imagina para a pessoa que está na rua há muito tempo. Então, eu preciso fazer um trabalho e precisa ser por quem conhece. Aí a gente precisa, aí por isso que a gente fala também da formação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que saber como abordar. Hoje a gente tem uma ação aqui, que ou ela é repressiva, né, passa lá, esguicha,
ou ela é só paliativo. Então, vai lá, leva para tomar banho. Não sei se vocês sabem como é que funciona, as casas de passagem da FAS, eles levam a pessoa às 7 horas da manhã, ela tem que sair de lá. E às vezes eles levam lá para o sítio cercado, largam a pessoa lá. Né? Então, assim, nós não temos casas mistas, então às vezes a pessoa está com a família, ela tem que se separar, o filho vai para um lugar, o marido para o outro, e o cachorro não pode ir, porque só pode ir cachorro de pequeno porte. Então, tem uma série de questões que a gente precisa resolver, melhorar os equipamentos e atuar num corpo de funcionários que tenha formação para isso, porque a gente quer que as pessoas vislumbrem uma possibilidade de sair da rua. A rua é um lugar muito difícil. As mulheres sofrem violências inomináveis. A gente tem ouvido relatos assim dolorosos. Então ninguém está lá na rua porque quer, gente. Ela está lá por uma série de problemas que são muito mais complexos do que a gente dizer, né, bater palminha e dizer vamos sair da rua. Tem que investir, tem que atuar. Aí é uma área que tem que fazer um tratamento multissetorial, com psicólogo, com assistente social, com a área da saúde, com a área da saúde mental. E para isso a gente precisa ter uma política de assistência social, não só no paliativo, mas no sentido de construir vínculos e junto com isso também a política de moradia. Nós temos um déficit estimado de 90 mil famílias sem moradia e, no entanto, nós temos também um levantamento que diz que nós temos 100 mil imóveis desocupados em Curitiba. Essa conta não fecha. Né? Obrigado, candidata. Agora, uma última pergunta que os nossos estudantes fizeram, vou elaborar aqui um pouco, mas é uma pergunta em relação, novamente, à questão do trânsito de Curitiba. Nós temos na Universidade Federal do Paraná a maioria, inclusive, né, estudantes que são recém-habilitados. E esses estudantes, eles têm muito receio em relação à indústria da multa, que às vezes é muito fomentada, especialmente pelas grandes cidades aqui do Brasil. Qual que é a proposta da candidata em relação às multas, aos radares, à fiscalização de trânsito em Curitiba? A candidata acredita que os radares sejam uma medida efetiva? Quais são, enfim, em resumo, as propostas em relação à fiscalização do trânsito? O radar é efetivo, a ratoeira não, né? É uma diferença ali. O radar é aquilo que sinaliza para você, olha, atenção, dali para frente você tem que reduzir a velocidade. Portanto, isso tem que estar avisado para a pessoa. Porque a ideia é que a pessoa, de fato, cumpra o que a legislação determina, e não que ela seja pega em flagrante. Então, nós estamos com uma inversão, tanto é que a atual gestão quadruplicou a arrecadação em multas, né? Parece que algo era 60 milhões, passou a ser 220 milhões. Ora, alguma coisa está errada. Num lugar, uma cidade, numa gestão que usa como slogan a cidade inteligente, se está tendo muita multa, porque as pessoas estão cometendo muitas infrações. Então, o que a gente tem que fazer? A ideia do radar, ela tem que ser educativa, ela vai sinalizar aonde há necessidade de redução de velocidade, mas as pessoas têm que saber aonde que ela vai reduzir e saber com antecedência, certo? Então, a gente espera não ter arrecadação de multa, porque as pessoas vão ser avisadas. Outra coisa, tem que ter uma lógica. Eu não sou motorista, mas eu sei disso, né? Porque eu ando de carro com as pessoas que dirigem. Que você está numa rua, né? Você tinha uma lógica mais ou menos estabelecida, que era no bairro a 40 km por hora, nas vias rápidas 60 e em algumas vias, né, a 70 km. Hoje você tem uma mesma rua que começa com 40, vai para 60, vai para 50, ou seja, não tem lógica. Claro, em alguns lugares, perto de hospital, perto de escola, você vai ter que ter uma redução, mas avisa a pessoa. A gente sabe que não foi isso que foi feito, e a gente tem especialista em engenharia do trânsito, inclusive aqui dentro da universidade, para orientar isso. Isso é uma coisa científica, não é assim, eu acho que aqui tem que ter a velocidade de 30 ou de 40. Então, o que acontece? Isso acaba acontecendo, quem dirige sabe, hoje as pessoas andam a 30 km por hora por via das dúvidas, né? Então, a gente tem um trânsito que não flui, e aí sim a gente tem que dar um sentido, dar uma racionalidade para esse trânsito, mas multa vai ser exceção. Eu espero que a gente não tenha mais multa na cidade de Curitiba, porque as pessoas vão ter educação para o trânsito e não vai ter mais ratoeira escondida. E agora a gente se encaminhando para o final, candidata. A gente abre esse espaço para você fazer uma fala final ou alguma coisa relacionada aqui para os nossos estudantes aqui da Federal, em geral. Está aberto.
Bom, dizer que eu fico muito feliz de estar inaugurando essa série de sabatinas. Como já falei, é uma iniciativa importantíssima. Eu comecei como militante do movimento estudantil secundarista, e foi lá que eu me apaixonei pela política, e foi por isso que eu virei professora de política educacional, e hoje é a segunda vez que eu sou candidata. A primeira vez foi há 2 anos atrás, como deputada federal, é a primeira vez que agora eu estou me candidatando ao cargo executivo, é um desafio, mas, de verdade, o que me inspirou lá atrás foi essa mesma esperança que eu tinha como estudante, e continuo tendo, que é através da política, essa relação que se estabelece entre as pessoas, na polis, né, na cidade, através do diálogo, é que a gente vai encontrar as melhores soluções. Eu atuo na política educacional como pesquisadora, mas também fui gestora aqui, sou militante da educação pública, sou militante de esquerda, porque acredito na justiça social, e mesmo que a gente tenha, a minha geração nasceu, eu nasci em 69, mas comecei a minha juventude ali num período riquíssimo da história brasileira, que foi o período de elaboração da nossa Constituição de 88, que ainda que muito deturpada, muito alterada, ela é o documento mais avançado que a gente teve no país, e nele se projeta uma sociedade que é uma sociedade do bem-estar, uma sociedade da justiça social. Então, é iluminada por esses ideais lá da minha juventude que eu continuo acreditando que é possível, através da política, da gestão democrática, a gente construir um outro tipo de sociedade. E mais ainda nessa cidade, que tem muito recurso, que tem problemas, mas ainda são problemas, não são os problemas das grandes metrópoles, que tem uma situação de desigualdade social, mas que ainda é menor do que em muitas outras cidades. Então, eu acredito que é possível, sim, com inteligência, com vontade, com gestão democrática, a gente construir uma nova cidade. Queria que vocês conhecessem as nossas propostas. Espero que vocês também se convençam dessa possibilidade. Nós temos pouquíssimo tempo no horário eleitoral gratuito. Há uma desigualdade muito grande, tanto de financiamento, depois acompanhe quanto cada um vai receber, já recebeu, né, do fundo público, do financiamento público de campanha. Há uma desigualdade imensa entre os partidos, há uma desigualdade do tempo. Por isso que iniciativas como essa eu fico sempre muito feliz, muito empolgada, falo muito porque é o momento que a gente tem para falar das muitas propostas que a gente tem aqui, que vocês podem acompanhar lá nas nossas redes sociais e pode também nos escrever lá, que a gente tem respondido, e muitas vezes, inclusive, tem tomado algumas das questões que aparecem lá para reforçar e reformular até o nosso plano de governo. Então, agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo a iniciativa. Candidata, em nome do Núcleo de Estudos em Direito Eleitoral e do Centro Acadêmico dos Sinos, nós agradecemos, e foi uma honra receber a candidata, a senhora, aqui na nossa universidade. E com isso a gente encerra a primeira entrevista com a candidata Andrea Caldas, da Federação Rede Pressol, aqui na série de sabatinas que o Centro Acadêmico dos Sinos, CAS, e o NEDEL estão realizando ao longo desse mês, até chegar às eleições de 2024 para a Prefeitura Municipal de Curitiba. A todos os que nos acompanharam até esse momento, muito obrigado e até a próxima. Muito bom, gostei.